Oi pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho. Nós vamos fazer língua portuguesa no livro Crescer, páginas 88, 89 e 90. As atividades de hoje são questões de interpretação, de entendimento desse folheto informativo. Pipa, divirta-se sem risco. Como as atividades são sobre ele, eu vou ler ele de novo para vocês, tá? Pipa, divirta-se sem risco. Dicas de prevenção. Brinque em locais abertos como parques e campos. Nunca solte pipa perto de antenas, postes e fios elétricos, pois é grande o risco de ferimentos. Não tente tirar pipa enroscada em poste, pois há risco de descarga elétrica. Na hora de soltar pipas e papagaios, lembre: não empine pipas em cima de telhados ou lajes. De tanto olhar para cima, há o risco de tropeçar e cair. Não solte pipa em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos. Não faça pipas com papel laminado, metálico, porque o risco de choque elétrico é grande. Evite correr atrás de pipas pelas ruas para não correr o risco de ser atropelado e nem de esbarrar em alguém. Tenha atenção especial com os motociclistas e ciclistas. A linha de pipa, mesmo sem cerol, é perigosa para eles. Fique atento para que a linha não entre na frente destes condutores. Não use cerol. Jamais utilize linha metálica como fio de cobre, de bobinas ou cerol, mistura de cola com caco de vidro. O uso de cerol pode causar riscos para quem está soltando pipa, para pedestres, ciclistas e motociclistas. O cerol pode matar ao cortar o pescoço de alguém. Além disso, o vidro usado para fazer o cerol é um condutor de energia elétrica, e se o fio encostar na rede elétrica, a pessoa que está empinando a pipa pode morrer eletrocutada. Torne a brincadeira divertida sem precisar colocar sua vida e a vida de outras pessoas em risco. Denuncie. Ligue COI 153, Prefeitura de São José dos Campos. Esse daqui é o órgão que mandou fazer esse folheto. Então vamos para as questões? Aqui na página 88, essa questão C é continuação da página 87, ó. Na página 87, a gente respondeu a pergunta A e a pergunta B olhando essa frase, ó, dicas de prevenção. Então, a pergunta C ainda é sobre a frase dicas de prevenção, tá? Vamos lá. C. Observe a pontuação, é a exclamação no subtítulo, tá vendo aqui, ó? Termina com uma exclamação, ó. Dicas de prevenção, e tem uma exclamação. Que sentido esse sinal acrescenta a ele? Bom, você lembra que o sinal de exclamação, ele tá lá justamente para que a gente entenda que tem uma emoção ali, né? É essa a função dela. Então, quando eu ponho ele no final da frase, dicas de prevenção, é para quê? Para chamar mais a sua atenção. Porque tudo que tem sentimento chama muito mais a nossa atenção, não é? É um alerta, é para dar essa sensação de uou, olha aqui, meu, presta atenção, entendeu? É como se a pessoa estivesse falando com você com uma voz de alerta, de comando, olha aqui para mim. Então, que sentido esse sinal acrescenta a ele? De que devemos prestar atenção. 4. Por que é recomendado brincar com pipas em lugares abertos como parques e campos? Porque não tem fiação elétrica, não é? Em parques e campos, lugares abertos, diferente da rua, não tem fio elétrico para sua pipa enroscar, tá bom? Por que então? Porque é
mais seguro. Também não vai ter gente passando de carro, então você não tem risco de ser atropelado, nem de moto ou de bicicleta, você não tem risco de machucar ninguém com a linha. Então, porque é mais seguro para todos. Por que é mais seguro para todos? É seguro para você, porque você não vai ser atropelado por ninguém num parque ou num campo, porque não é lugar de dirigir. E para os outros, porque se não vai ter ninguém dirigindo, ninguém corre risco de se machucar com a linha da sua pipa. Também não tem risco de você ser eletrocutado, porque num parque ou num campo não vai ter um monte de fiação elétrico para a pipa enroscar. 5. Releia o trecho do folheto. Nunca solte pipas perto de antenas, postes e fios elétricos, pois é grande o risco de ferimentos. A. Que relação há entre as duas partes destacadas? Qual é a relação entre a parte azul com a parte amarela? Ação e causa ou ação e consequência? Ação é aquilo que você faz, causa é o porquê você fez. E ação e consequência é o que você fez e o que acontece com você quando você faz isso. Então, nunca solte pipas perto de antenas, postes e fios elétricos. Isso é a ação, né? Nos dois diz que isso é ação. Pois é grande o risco de ferimento. É grande o risco de ferimento. Isso é o motivo para você não soltar pipa perto de antenas, postes e fios elétricos, ou isso é o que acontece se você soltar pipa perto de antenas, postes e fios elétricos. O risco de ferimentos é o que acontece se você soltar pipa perto de antenas, postes e fios elétricos. Então é a ação e consequência. É o que você faz, o que pode acontecer com você quando você faz isso. B. Qual é a importância dessas informações para convencer o leitor a agir de acordo com as orientações? Qual é a importância disso que está falando aqui para convencer você a seguir essas dicas? A importância é que aqui está te alertando do que pode acontecer com você se você se comportar dessa maneira. É um alerta, né? Então, é importante porque mostra o perigo de soltar pipas da rede elétrica. Então, é importante, esse trecho é importante porque mostra o perigo de soltar pipas perto da rede elétrica. 6. Observe os verbos destacados a seguir. Brinque em locais abertos. Não solte pipa em dias de chuva. O verbo é brinque e solte, são as ações. A. Assinale o sentido que esses verbos acrescentam às dicas. Quando eu escrevo aqui, brinque em locais abertos, isso é uma ordem, uma sugestão, uma ideia ou um convite? É uma ordem. Não solte pipas em dias de chuva, os dois são ordens. B. Por que esse tipo de verbo foi usado para falar de dicas de prevenção? Por que usar ordens para falar de dicas de prevenção? Para deixar bem claro o quanto isso é importante, para deixar claro que isso é muito essencial.
para mostrar a importância dessas dicas. 89. 7. Observe a ilustração ao lado, essa aqui. A. O que essa imagem representa? Representa o risco de morte que você corre quando você solta a pipa num dia de chuva. Então, o risco de morte ao soltar pipa em tempos de chuva. B. Em sua opinião, por que uma figura de caveira foi usada nessa dica de prevenção? Porque ele está falando do risco de morte que você corre nessa situação. E a caveira é uma imagem normalmente associada à morte. Oito. Leia as orientações sobre o uso de pipas retiradas do texto. 1. Na hora de soltar pipas, lembre-se das orientações. 2. Brinque em locais abertos. 3. Não solte pipas em dias de chuva. 4. Evite correr atrás de pipas pelas ruas. A. Que sentido cada trecho destacado acrescenta ao texto? Aqui, na hora de. Na hora de soltar pipas quer dizer o quê? Quando você soltar pipas. Então, em quando, vírgula. 2. No 2. Em locais abertos. Locais abertos é onde? Em que lugar? Então, 2. Onde? 3. Em dias de chuva. Não solte pipas em dias de chuva. Dias de chuva é quando? Então, 3. Quando? 4. Atrás de pipas pelas ruas. É onde? Pelas ruas, né? Aqui, na verdade, não é vírgula, é e, né? B. Qual é a importância das expressões destacadas para o leitor? Qual é a importância de te dizer quando e onde as coisas acontecem? A importância é dar para você uma informação completa. É para que o folheto ele tenha explicações claras para convencer o leitor. São importantes para convencer o leitor. 9. Retome a página 5 do folheto intitulada Não use cerol. Vamos lá. Essa aqui. Não use cerol. A. Que tipo de informação é apresentada no texto? Aqui vai falar do perigo, do risco que você corre quando você usa cerol e do risco que o cerol é para as outras pessoas. Então, de todos os riscos envolvidos no uso do cerol, para você e para as outras pessoas.
Então, dos riscos que o cerol representa para todos. B. Qual é a finalidade dessa parte do folheto? Qual é o objetivo aqui? Justamente te alertar sobre as consequências do uso do cerol. Então, a finalidade dessa parte é te alertar sobre as consequências do uso do cerol. Ó, se você usar, você corre risco de levar um choque, porque o vidro e o cobre são condutores elétricos. Você pode matar alguém passando pela rua, se é a sua linha pegar no pescoço dessa pessoa. Você pode se machucar ao pôr a mão nessa linha, entendeu? São consequências desse uso. 90. C. Observe a cor usada no título, nesse título aqui, ó, não use cerol, é vermelho, né? Que sentido a escolha dessa cor acrescenta ao texto? O fato de ter usado vermelho aqui é porque o vermelho está muito associado à ideia de perigo. Já percebeu que todas as placas de trânsito, que são aquelas para sinalizar algo perigoso, elas são vermelhas? Por isso. Então, de alertar para o perigo. D. Qual é a relação entre as ilustrações e a finalidade dessa parte? Qual é a relação entre os desenhos e a finalidade dessa parte? A finalidade é te mostrar as consequências negativas do uso do cerol. Que ligação tem entre os desenhos e o texto? O desenho está justamente para reforçar a ideia desse perigo, ó. A mão sangrando, a caveirinha aqui simbolizando a morte. Então, a imagem vem reforçar a ideia do texto. Então, qual é a relação entre as ilustrações e a finalidade dessa parte? As ilustrações reforçam a mensagem do texto. 10. Na página 6 do folheto, há uma orientação para o leitor. Denuncie, ligue. A. O que as pessoas devem denunciar e por quê? Devem denunciar as pessoas que estão soltando pipa em lugares errados, como no meio da rua, em cima de telhados. E por quê? Porque elas estão colocando em risco a vida delas e a vida de outras pessoas.
Então, pessoas que soltam pipa sem seguir as dicas, porque elas estão colocando a vida delas e de outras pessoas em risco. B. O que os órgãos responsáveis podem fazer depois das denúncias? Eles podem ir lá, conversar com essas pessoas, orientá-las, né? E se for preciso, eu acho que ninguém é preso por isso, a não ser que tenha acontecido um acidente grave, né? Mas o que eles podem fazer? Orientar as pessoas novamente. Primeiro eles têm que averiguar, né? Ir lá conferir se está acontecendo isso mesmo. Pode multar. Então você faz a denúncia, imagino que é a própria polícia que vai, o que eles vão fazer primeiro? Averiguar, ver se isso está acontecendo mesmo, multar as pessoas que estão descumprindo as regras e orientar, conversar com elas sobre a maneira correta de soltar pipas. O 11 nós não vamos fazer porque é uma atividade em grupo e você está sozinho em casa. Então, o que aprendemos sobre? Folheto informativo. A cor e o tamanho das letras e as ilustrações são recursos usados para chamar a atenção do leitor. As expressões que indicam tempo, modo e lugar acrescentam informações sobre a ação que deve ser realizada. O que a gente aprendeu sobre folheto informativo? Que ele tem que ser bem colorido, agradável de ver, que o texto e os desenhos e as ilustrações, eles têm que estar relacionados. Os desenhos, as ilustrações, eles estão para fortalecer a informação do texto. Eles estão casadinhos, né? Eles têm que ser atrativos para o meu público leitor. Então, se eu faço um folheto para criança, eu tenho que usar ilustrações que chamem a atenção de crianças, né? Tem que ser bem claro. E quando eu escrevo no folheto informativo, eu tenho que deixar muito claro o tempo, o quando, o onde as coisas acontecem, o modo, o como as coisas acontecem, o lugar onde elas acontecem. E isso é muito importante para a compreensão do leitor, ok? É isso por hoje, até a nossa próxima aula.